isso aí, galera. Começando mais uma aula aqui de NB a Z. A professora aqui vos fala, a professora Tabita aqui com você, sempre juntinho. Ó, nós estamos na nossa unidade 3, não é isso? Perfeito! Nós tivemos na aula anterior, né, a nossa revisão da unidade 2, revisão geral. Vocês já fizeram a avaliação, espero que vocês tenham se saído muito bem, ok? Mas se caso acontecer algum imprevisto, né, a gente tem aí a nossa recuperação, fique tranquila, tá bom? Mas eu tenho certeza que vocês saíram muito bem. Bom, essa é a nossa aula 33.1. Vamos lá para a gente rever o nosso material? Rever não, ver o nosso material, né? Bom, galera, nessa aula é como se fosse um alinhamento, tá bom? Nós vamos enfatizar a ranicultura, que é a criação de rãs. Perfeito? Deixa eu mudar aqui meu pincelzinho. Vou botar um azulzinho, tá? Vamos falar aqui das rãs, as características desse anfíbio e vamos falar também sobre o manejo de criação, ou seja, quais são os cuidados, né? Vamos aí reforçar, alinhar essa questão desses manejos. Tudo bem? Essa que é a nossa parte 2. Vamos embora! Para essa aula, a gente tem a habilidade do itinerário formativo, tá? Relacionado à ciência da natureza. Deixa eu mudar o pincel de novo, senão vocês não vão ver. Que é a habilidade 5. Perfeito? Vamos seguindo aqui, então. A gente está falando de quem? De rãs. Então, a ranicultura. Dentro do conteúdo, né, dentro das observações feitas para esse itinerário formativo, que é a NB-AZ, nós abordamos vários conteúdos, objetos do conhecimento. E falamos de criações, ou seja, existem termos específicos para cada tipo de criação animal. Nós já falamos de estruticultura, nós já falamos de coturnicultura, nós já falamos de ranicultura, piscicultura, não é? Bulbalinocultura, infinidade de criações, e aí a gente sempre vai enfocando aqui as criações que nós temos na nossa região. E aqui nessa aula nós estamos falando das nossas rãs, que são anfíbios. E aqui que a gente tem destacado sempre, que é importante que o criador observe e tenha conhecimento da morfofisiologia do animal em que está sendo trabalhado. Porque alguns animais, eles vão precisar de uma indução comportamental, né? Uma indução no ambiente, tá? Aí a gente destaca esse grupo de animais que nós estamos aqui falando nessa aula, das rãs. Nós já falamos dessa mudança no comportamento em relação aos criadouros para os avestruzes, as aves em si, né? Que passam por um ritual, eles têm todo um ritual. Então, o ambiente vai influenciar. Os jacarés também tem toda uma indução ali no ambiente, você tem que disponibilizar esses animais o que eles necessitam e que eles conseguem facilmente no ambiente natural. Você está falando de criação e esses animais vão precisar se reproduzir dentro desse criadouro e a reprodução, a quantidade, a qualidade é que vai fazer com que você tenha, de fato, a eficiência e o sucesso na sua criação. Perfeito, galera? Então, aqui, ó, rãs são anfíbios. Nós estudamos, né? Lá no segundo ano, nós estudamos todos os grupos de animais. Esse aqui é um deles. E aí a gente vê que os anfíbios, evolutivamente, eles estão ali após, isso no caso dos vertebrados, tá? Após os peixes, nós temos os peixes, os anfíbios, não é? Nós vamos ter os répteis, as aves e os mamíferos, isso evolutivamente falando. Mas aqui a gente está falando desses anfíbios, que vivem tanto na água quanto na terra. É uma característica desses animais, por isso que eles estão aqui classificados como anfíbios, essa vida dúbia, né? Tanto fase aquática quanto fase terrestre.
Se eu estou criando, eu preciso disponibilizar essa fonte hídrica para esses animais, porque senão eles não vão conseguir exercer todo o seu processo metabólico e, consequentemente, não vão chegar a se reproduzir, que é o meu interesse. Qual é o interesse aqui de mercado nessa produção? A carne. Essa carne de qualidade, eu preciso também ter o foco, vamos dizer que eu tenha o foco com a venda das matrizes. E a gente já destacou aqui na parte 1 da importância de você identificar a porcentagem de girinos que aparecem logo após o processo de reprodução, ou seja, na formação, lá na postura, ali no caso da desova desses animais. Tem uma percentagem de que você diz assim, não, essa aqui se reproduziu legal, o nível, a quantidade de girinos que estão sendo formados é interessante e é de qualidade. Então, eu posso eu posso separar, então, essa fêmea, esse macho, para o processo reprodutivo. Então, a gente viu lá na estrutura dos ranários, na parte 1, como que você vai fazer essa seleção aí, tá bom? Então, vamos aqui. Mas esses animais necessitam ficar expostos frequentemente ao clima úmido para se desenvolverem, necessitando de água de qualidade. Tanto as rãs quanto os peixes, né, na piscicultura e na ranicultura, essa qualidade da água ela é bem exigida, tá bom? Existem, logicamente, na piscicultura, criações distintas, mas aí a gente fica aí para a aula de piscicultura. Estamos aqui na ranicultura, perfeito? Vamos seguindo aqui. Ah, tá, esqueci de falar uma coisa importante. Eles respiram através da pele na fase terrestre, no seu desenvolvimento. Eles passam por uma metamorfose. Eles são transformados, né, modificados, né, ao longo do seu processo de desenvolvimento. Vamos aqui para essas características. Então, a gente vai falar um pouquinho dessa fisiologia, né, desses animais e os comportamentos dele. Eles são animais carnívoros, alimentos de animais pequenos, né, insetos, de vermes, assim como os demais anfíbios possuem a respiração branquial, cutânea e pulmonar. Como assim, professor, os demais anfíbios? Nós estamos falando de rãs, mas a gente também vai ter sapos e pererecas dentro do grupo dos anfíbios, né, da classe dos anfíbios, perfeito? Então, todos eles têm a respiração branquial, cutânea e também a pulmonar. A branquial na fase aquática, a cutânea e a pulmonar na fase terrestre. E a mais acentuada aqui, a mais exigida, é a cutânea. E a reprodução ela é sexuada, ou seja, há o parceiro nesse processo reprodutivo, tá bom? E fecundação externa. Então, aqui nessa imagem, nós estamos observando, né, em cima aqui, a predação, ou ele capturando com essa língua que é na parte anterior, é presa, e ela vai, né, quase que mais da metade do corpo dela, e dispara lá em cima do inseto e é certeiro. E ela tem uma mucosidade, né, que faz com que ela prenda esse animal e aí se alimente. E aqui na parte inferior nós temos aqui o que nós chamamos de amplexo. Você está vendo aqui um ambiente úmido, né? E nesse ambiente você está vendo muita vegetação. Quando eles chegam no seu período reprodutivo, o macho, que é o menorzinho aqui, que está sobre a fêmea, ele dá esse abraço, que a gente chama de amplexo nupcial. E aí, eles têm normalmente os quatro dedinhos, né, nos membros anteriores. Só que nasce um quinto nesse estágio, que é duro e é pretinho, tá? E aí ele vai massageando o ventre da fêmea, estimulando essa fêmea, isso também no ambiente natural quanto no criadouro, tá bom? Ele vai estimulando, então, o ventre e ela vai soltando lá os seus ovos e ele vai liberando os seus espermatozoides. Então, esse encontro é no ambiente externo, por isso chamado de fecundação externa. E eles são animais pecilotérmicos, ou seja, a gente já comentou sobre isso nas aulas anteriores, que eles não têm como manter a sua temperatura interna.
Eles migram de um ambiente para outro, vão se expondo igual os répteis também, né? Os jacarés que nós falamos aqui. Eles estão na água, mas eles vão para o ambiente terrestre porque eles precisam aumentar a sua temperatura ou diminuir a sua temperatura, dependendo do metabolismo ali, tá certo? E como a gente está falando de criadouros, você, criador, ranicultor, é que vai ter que fornecer um ambiente propício para estimular o metabolismo deles, estimular o processo de alimentação deles e chegar no estágio de reprodução, tá certo? Porque o ideal na natureza pode ser que esse processo demore mais um pouco, mas ali o seu interesse é o quê? Produzir animais que engordem, alcancem um peso X para que sejam abatidos e comercializar a carne deles. Ou estar trabalhando especificamente com as matrizes. Mas, como é um sistema artificial, uma criação, criadouros ali, você vai ter que fazer isso num processo mais acelerado. Então, o metabolismo deles vai ser mais acelerado. E quem vai induzir isso é o ambiente, através de todos os cuidados do ranicultor. As principais espécies de rãs são a leopardo, a rã verde, a rã americana e a rã touro, que é essa aqui da imagem, tá? Em todas as diversidades, os animais produzem uma carne rica em proteínas. Gente, quando a gente fala de carne, comércio de carnes, independente de que animal você estiver pensando aí, o que é o foco? O nível de gordura e também o nível proteico dessa carne. E se a gente está falando de criação, eu tenho como ajudar a melhorar a qualidade dessa carne? Óbvio, tá? Eu tenho como fazer as induções para que essa carne tenha menos gordura. Ah, mas naturalmente ela já é. Mas aí o que o mercado está exigindo? Então eu posso ter essa manipulação também através da alimentação desses animais. A gente destacou aqui, o professor Jeff sempre destaca, quando esses animais são colocados lá na recria, período de engorda, esses animais têm ali, é dada ali a ração para eles, diariamente a ração e eles vão ganhando peso. Só que quando já está bem próximo do abate, no caso das rãs aí 45 dias, eles ficam nessa recria, né? Aí eles chegaram, eles precisam mudar, troca-se, retira-se a ração e coloca-se aí uma alimentação mais natural para que a carne, o sabor, o saboreio, né, a palatabilidade dessa carne fique o mais natural possível, tá bom? Perfeito? Vamos seguindo. Falando aqui do manejo, então, de criação. Olha lá. O que a gente foca nesse manejo de criação? Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Não. Perfeito. Então, a degustação da carne de rã era muito apreciada na antiguidade, sendo servida pelos gregos aos comensais durante as celebrações. Então, eram pratos, como que eu posso dizer? Finos, né? Que eram disponibilizados, servidos à mesa aí dos nobres, né? Vamos dizer assim. E era bem aceita, a gente discutiu isso na parte 1, né? A gente discutiu o foco que algumas pessoas elas têm uma dificuldade na aceitação de uma certa diversidade alimentar por causa da cultura e do hábito alimentar mesmo, né? Não faz parte, eu nunca comi, mas às vezes até fica assim com receio, eu nunca comi, mas poxa, a gente precisa variar, a gente precisa degustar, provar e ver nós termos a nossa concepção daquela qualidade daquela carne. Porque fulano disse que não é bom, fulano disse que é isso e aquilo. Você tem que provar. O alimento, gente, isso é muito interessante. Para cada pessoa, cada organismo, ela tem uma necessidade, né, nutricional. Todo mundo precisa de proteína, carboidrato, lipídio, vitamina, todo mundo precisa. Mas a quantidade delas em cada organismo vai variar. Sim, porque existem doenças congênitas, existem doenças aí, né, que você pode vir a desenvolver e aí tem uma certa restrições, então a quantidade desses nutrientes pode diminuir ou aumentar dentro do seu organismo, ou você tem uma necessidade maior. Então, você precisa degustar, você precisa provar e dizer, dar a sua opinião. Eu gostei, não gostei.
comi, provei, não quero nunca mais, né? Vai depender de você. Estima-se que na China a rã é usada como alimento há mais de 40 séculos. Pense, há mais de 40 séculos. A ranicultura já é praticada pelos brasileiros desde a década de 1930. O Brasil, pioneiro no cultivo intensivo em cativeiro, mas a atividade ganhou impulso somente nos anos 90, na década de 90, com o avanço das técnicas de criação, surgimento de estufas agrícolas e a adoção da ração. Então, duas coisas importantíssimas quando você está falando de criadouros para a ranicultura. As estufas agrícolas, preste atenção aqui, ó. Essas estufas agrícolas, elas vão criar um ambiente de uma temperatura quente e úmida ao mesmo tempo, para facilitar o quê? O processo respiratório desses animais, ajudar a aumentar o metabolismo desses animais, porque eles vão ficar ali, ó, a gente está falando de cultivo intensivo. Eles não vão ter muito um espaço para ficar ali, né? Como eles estariam no ambiente natural, não. Eles estão no ambiente confinado. Então, você é que tem que ter esse cuidado para que esse animal aceite bem aquele ambiente e consiga ter o seu metabolismo alterado para que ele consiga se alimentar na quantidade necessária, ele consiga chegar ao estágio reprodutivo de forma adequada para a sua produção. Tem que ser satisfatório num tempo mínimo aí para que ele consiga chegar à engorda, né, ao período de peso necessário e ao abate, né, ao abate desse animal. Então, a temperatura vai influenciar muito. Então, quando eles entraram nas criações com essas estufas agrícolas, aumentou a produtividade, aumentou esse sistema de produção, de criação desses animais, melhorou essa indução. E aí, com esse aumento ou controle do metabolismo feito no criadouro, você vai influenciar também a alimentação desses animais, a busca pelo alimento. Esses animais são carnívoros, como nós já vimos ali na descrição. Então, eles procuram alimento na natureza, eles caçam o seu alimento, né? E a linguinha deles vai certeiro lá. Agora, quando a gente está falando no sistema de criação, inclusive no intensivo, você vai disponibilizar o quê? A ração. A ração não é o alimento dele natural, mas eles vão ser induzidos, eles vão sentir fome. Então, essa temperatura do ambiente é imprescindível para que você induza esses animais a terem fome, e aí, com a fome, ele vai ter que ir atrás de ração, vai ter que se alimentar da ração, tá certo? E a gente falou também, um quesito importante aqui na questão da disponibilização da ração, que eu tenho que dar uma quantidade certa para que esses animais não deixem sobrar a ração, e essa ração, ela vai no ambiente aquático, ela vai como se ela fosse derretendo. Ela vai esfarelando, vai ficando acumulado lá no fundo, causando resíduos. E a gente já destacou que na ranicultura, esses anfíbios, eles precisam de um ambiente sempre limpo, higienizado, para que eles tenham saúde adequada para se reproduzir, tá bom? O ranking de criação deixa o Brasil como o segundo maior criador de rãs do mundo. Lele, eu gosto quando a gente está assim, né? No auge. O primeiro é Taiyuan. Eita, quase não sai. Mas existe uma diferença, preste atenção. Aqui nós temos o sistema semi-intensivo. Na Ásia, as criações, elas estão dentro do sistema de produção semi-intensivo. Professora, e o intensivo o que é mesmo? Quando eles ficam ali fechadinhos, entendeu? Onde você manipula toda a situação. No semi-intensivo, eles têm uma parte que eles estão confinados e uma parte lá reprodutiva, né? Onde que eles vão fazer as suas outras atividades, tá certo? É meio a meio ali, ok? Vamos seguindo. Apesar do segundo lugar do mundo, a produção brasileira ainda é pequena. Por quê, professora? Alguns restaurantes brasileiros já apresentam em seu cardápio a carne de rã. Alguns. Pois é, exatamente por isso que a gente tem aí essa pequena produção. Porque se você for convidado, agora vamos assim, né? Eu vou convidar o nosso diretor, Mazinho. Oi, Mazinho.
Eu vou convidar o Mazinho para jantar. E a professora, a senhora também, hein? Não, gente, as mulheres, elas... Por que não? Convidar um amigo ali para jantar, não é, Mazinho? E aí, quando a gente estiver jantando, lá eu peço um prato, lá vem esse prato aí, servido pro Mazinho. O Mazinho vai olhar assim e fazer, meu Deus, que isso? A professora me convidou para comer uma rã? Para algumas pessoas vai ficar assim, você tá vendo o formato do animal. Quando você pede um prato com frango, né, de gado, de bovino, que seja, de avestruz, você não vai ter o formato do bicho aí, gente. Da raia. Você não tem o formato dela, tá ali tudo. Então, assusta. E às vezes a pessoa vai ficar com receio, né? Ah, não. Tu manda ver, né, Mazinho? Mazinho, rapaz, bora, tá fritinho aí, só pega essa coxinha. Olha como ele tá cheio, ele tá salivando. Mas tem gente que não vai olhar com os mesmos olhos, tá certo? Então tem a ver com o quê? Com a cultura, tá? Porque a carne é muito saborosa, certo? Tem proteína e é um prato muito bem... é gostoso. A única espécie utilizada pelos ranários comerciais brasileiros atualmente é a rã touro, tá? Rana catesbiana, que chegou ao Brasil em 1934. Nessa imagem, a gente consegue observar, e a gente destaca aqui, que quando a gente falou lá dos ranários, setor de girinade, setor de recria, setor de reprodução, para cada estágio do desenvolvimento desses animais, você precisa disponibilizar o quê? Um ambiente de água, não é? E essas como se fosse... como que eu vou dizer? Tem essas estruturas que precisam que esses animais estejam na parte seca. Você precisa disponibilizar isso para eles. Por quê? Eles são animais piscilotérmicos, lembram? Então, eles não vão precisar ficar todo o tempo dentro da água, a não ser que eles estejam ali na forma de girino, que aí eles vão estar todo o tempo dentro da água, tá certo? Para cada estágio, você precisa ter um espaço adequado para esse estágio de desenvolvimento. As rãs se proliferam rápido e se adaptam bem ao clima quente e úmido de várias regiões do Brasil. Mas a que mais se adaptou, de fato, à criação aqui na nossa região é a rana catesbiana. Não necessitam de grandes investimentos, pois a sua maior necessidade é água de qualidade. Então, se eu tiver um espaço para criar esses 3 setores ali, de reprodução, de urinagem e de recria, tá? Eu vou ter um espaço interessante e nesses ambientes a água de qualidade, certo? Para que eu não influencie ou não tenha estruturas aí que possam danificar o desenvolvimento e metabolismo desses animais. 4 meses são necessários para chegar ao ponto de abate. Gente, olha só esse tempo. Apenas, deixa eu colocar de vermelhinho, 4 meses para o abate. Com peso entre 200 e 250 gramas, eu consigo aí, dentro dessa espécie rana catesbiana, eu consigo abater e consigo ter uma boa produtividade, tá bom? Quanto mais quente o local, mais rápido se torna o metabolismo desse animal e, consequentemente, mais veloz ele estará pronto para o abate. Não se esqueça, e aí não tem como ir para longe da biologia, né? O metabolismo, gente, metabolismo energético é a forma com que esse animal obtém energia para todas as suas atividades vitais. A digestão, a respiração, os dejetos que são liberados no ambiente, tá? Então, ele precisa de um nível de energia diário para cada espécie, por isso eles vão optar por um processo respiratório diferente. A gente tem, a nível celular, a respiração celular, que vai fornecer energia na forma de ATP. Eita, já estou indo lá para a biologia legal, né? Mas esses animais, dentro dos criadouros, eles precisam dessa indução, desse ambiente fechado, desse ambiente onde eu vou ter a regulação da temperatura. Eu vou aumentar ou diminuir essa temperatura, dependendo do ambiente externo, porque
Como animais pecilotérmicos, eles não conseguem fazer essa regulação, é a gente que vai fazendo essa manutenção e ajudando a acelerar esse processo metabólico, onde eles vão sentir mais fome, vão produzir, consequentemente, mais hormônios, entrar no estágio reprodutivo de forma mais acelerada. Tudo muito rápido. E aí, isso tudo aqui, ó, dentro de 4 meses para chegar ao abate. Perfeito? O retorno da ranicultura é rápido, pois o produto alcança bons preços no mercado. O mercado, ele é um mercado ainda, como está falando aqui, ó, a pele, muito procurada no mercado internacional, serve para a fabricação de bijuterias, bolsas, sapatos e cintos. A nível de Brasil, a gente assim, ainda não tem tanto foco com essa estrutura, né? Com essa subdivisão aqui que é a pele, né? O couro desse animal. Mas internacional, sim, outros países gostam bastante, usam bastante e para essas fabricações de vários utensílios que a mulherada gosta, né? Perfeito? O criador ainda pode obter lucros com fornecimento de girinos, como vocês estão vendo na minha imagem aqui. Então, nesses slides aqui que a gente está passando agora, a gente está falando do que é ofertado a partir dessa produção, dessa criação. Nós já falamos do couro, tá? Existem os reprodutores e existe também aqueles que vão ofertar os girinos, que é o estágio inicial, aí depois da desova e formamos os ovos, aí tem os girinos, que eles têm só essa grande cauda, tá? Que é locomovida, se movimenta bastante, eles são bastante ágeis, tá? Nessa fase e já são carnívoros. E aí, quando eles estão no ambiente, eles são excelentes controladores da parte dos artrópodes, das larvas. Então, eles são essenciais no ambiente natural e também são utilizados aí, por isso que são chamados de bioindicadores, tá? A qualidade do ar, porque eles têm respiração cutânea, e também a qualidade da água no ambiente, a existência de girinos no ambiente, também vão indicar que aquela água é de qualidade. Aí a quantidade, tem muito mosquito numa determinada área, então pode ter poucos de anfíbios, já é uma indicação. Está tendo pouca predação na fase de girino, das larvas desses artrópodes, desses insetos, né, os mosquitos em si, para poder fazer esse controle. Então, eles também fazem um controle populacional aí deles, tá? E aí nós temos os ímagos, que são as formas jovens. Eles já têm aqui, ó, as patinhas anteriores e posteriores, mas ainda tem um vestígio ali da cauda, ela está sendo absorvida. Perfeito, galera? Vamos seguindo. Ranários com estrutura em boa conservação e com manejo correto. É possível contar com 1 quilo de rã viva mês para cada metro quadrado de área construída. Então, vamos imaginar lá o nosso ranário, lembram? Dentro do ranário, deixa eu mudar minha canetinha aqui. Vou botar a azulzinha e a canetinha, pronto. Dentro do ranário eu tenho 3 setores, lembra? Vou colocar aqui esse... Ai, eu não queria vermelho, eu quero azul. Deixa eu ver. Aí. Setor 1. O setor 2, estão lembrando ali? Estão projetando a mentezinha de vocês? Ok. E o setor 3. No setor 1, eu tenho o quê? Aquela fase em que eu vou ter a identificação ou seleção das matrizes. Lembram? Existe um espaço reservado para que eu identifique as matrizes, ou seja, os reprodutores, tanto os machos quanto as fêmeas, eles estão em locais, estão juntos, mas separados. Está entendendo isso? Juntos e separados? Pois é. Eles se visualizam através de uma telinha, mas eles estão ali separados. Aí você começou a ver algum comportamento diferenciado, eles já chegaram no estágio reprodutivo, você une esses casais dentro desse setor aqui ainda, setor reprodutivo. Eles vão ser unidos, vão entrar no processo de acasalamento, onde você vai ter o macho, né, fazendo o amplexo na fêmea, os dois, ambos liberando os seus
óvulos ali, espermatozoides dentro da água, sem encontro, né? A fecundação é externa. Então, vai começar a formação. O que é importante nesse processo aqui, nesse estágio do setor 1? Que eu tenha um ambiente com água, que eu tenha um ambiente com uma vegetação ou algum substrato que possibilite com que esses ovos que são liberados, que eles ficam envoltos por uma substância gelatinosa que une, eles ficam tudo ali misturadinhos. Só que eles precisam de uma superfície para ficarem aderidos, certo? E aí, ou pode ser uma vegetação, no caso pode ser aguapé, ou pode ser uma rocha, uma pedra, né? Enfim, tá? Mas precisa ter esse ambiente ali, nesse setor, para que eu consiga localizar onde está a desova delas. E aí, quando eu começo a ver, acompanhar o metabolismo desses animais, eu vou transferir isso aqui já para o setor 2, que é o setor de girinagem. Lá no setor de girinagem, agora eu tenho aqueles animais com formato, que aspecto? O aspecto mostramos aqui, ó, tá? Quando eles estão nesse estágio aqui, é que eu transfiro para o setor 2. Se alimentam e muito nessa fase, tá bom? E aí, chegou nesse setor de girinagem, eles estão ainda em pleno desenvolvimento, começou a caudinha a ser absorvida, formou o membro anterior, posterior, agora eu vou transferir para o setor 3, que é o chamado de setor de desenvolvimento, né? Onde você vai receber os ímagos, tá? Eles não são mais girinos, eles são ímagos, porque eles têm pastas anteriores e posteriores, a caudinha está sendo absorvida, e aí tem todo esse estágio, depois quando eles já estão com não tem mais nenhum vestígio da cauda, agora eles estão já num outro estágio. Eu vou transferir para um outro setor de engorda. Nesse setor de engorda eles vão receber alimentação, ração, 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 ração. Chegando ali a 200 e 250 gramas, eu já consigo ter esses animais no porte para o abate. Tá certo? E aí, quando a gente fala aqui na estrutura, você precisa aí você pode contar com metros quadrados de 1 quilo de RAM por metro quadrado ali dentro desse setor de recria ou de desenvolvimento, de terminação, tá? Que é o setor 3. Perfeito, galera? Então, é importantíssimo que a gente consiga ter esse entendimento dessas necessidades para cada estágio desse desenvolvimento para chegar aí em 4 meses, né? Como nós vimos, em 4 meses, eu ter animais com esse porte de 200 a 200 gramas aí para que eu consiga ter carne de qualidade. Lembra que nós falamos também que dentro dessa desova, 30% deles são perdidos. Eles não conseguem seu desenvolvimento completo. Então, eu tenho que estar de olho, a atenção aí para esse quesito, tá? Se eu tiver menos ou mais, eu posso selecionar ou descartar a matriz, ou seja, os reprodutores. Eu vou ter vários, lembra na baia de reprodução aqui no setor 1? Eu vou ter várias baiazinhas onde eu vou ter os casaizinhos se reproduzindo. Então, eu consegui identificar qual foi o casalzinho que me ofertou uma desova com melhor qualidade e formações de girinos com estágio perfeito de desenvolvimento. Como nós sempre destacamos, o olhar do criador, né? O olhar do dono que vai fazer com que a produtividade, a qualidade do que está sendo ofertado seja de fato viável e satisfatório para ambos, para o produtor e para o consumidor, para o mercado em si. Tá certo? Então, um foco importante é isso. Quebrar, né, no caso da carnicultura, é uma criação fácil, é uma criação que exige pouco. Não precisa de muita gente para trabalhar nessa criação. Criando um ambiente propício para eles, eles vão fazer o trabalho deles. Agora, uma coisa que precisa ser trabalhada, que a gente discutiu aqui também, é a questão da aceitação da carne desses animais. Tá? A aceitação da carne deles faz parte da cultura. Tem gente que tem locais que não aceitariam de jeito nenhum.
Mas tudo com trabalho, tudo com chegar, a forma com que vai ser apresentado isso vai fazer a diferença, tá bom? Então, quando a gente fala aqui do sistema de criação, a gente tem um mínimo, né? Criação mínima de fêmeas e machos. Então, nós temos aí de 50 a 60 fêmeas para 30 machos, sempre um número maior de fêmeas, né? Um retorno aí entre 2 anos eu consigo já fazer, produzir, chegar ao estágio aí de boa produção para abate, boa produção de carne a partir desses animais, dessa criação. Reprodução, cada fêmea produz, em média, 5.000 ovos. Esses 5.000 ovos estão todos viáveis? Não. Não. Peixes, anfíbios, colocam muitos ovos. Gente, no seu processo reprodutivo tem muitos ovos. Mas quando a gente está falando de criação, eu tenho que ter um mínimo satisfatório aí para eu selecionar essas matrizes que vão me dar e ofertar algo de qualidade, tá? Que a minha produção seja satisfatória. Espécie comercial, a gente está falando da rã touro. Vocês conseguem observar aqui nessa imagem que a gente tem uma certa diferença. Tem diferença de tamanho, tem diferença de coloração aí dentro desses machos e fêmeas, tá bom? Como a gente viu lá no processo reprodutivo, no acasalamento, né, os machos são um pouquinho menores, tá? E vamos lá, então. Para implantar a ranicultura, o que eu preciso? Professora, eu não tenho, mas eu gostei muito e me interessei, né? Eu criei um interesse para esse desafio. Eu vou começar a criar rãs, né? Primeiro, eu preciso ter acesso com facilidade aos reprodutores para dar início à minha criação. Então, tudo isso interfere. Eu consigo, na minha região onde eu estou localizada, ter acesso a essas rãs, no caso aqui no nosso país, né? A rã catesbiana, que é a que é mais comercializada, eu tenho acesso fácil. Eu consigo fazer, até eu estabelecer o meu sistema de criação, eu consigo fazer a manutenção desses meus criadores, ou seja, manter a produtividade lá no setor 1. Se eu conseguir isso, eu consigo manter, porque até eu conseguir, na minha criação, chegar lá na fase de recria, eu conseguir ali selecionar novamente os meus reprodutores para colocar no setor 1 novamente, leva um tempo, não é? Então, se eu não... pode acontecer alguma situação adversa, que na vida isso acontece, eu não consegui desenvolver todas as fases, e eu precisar de ter uma reposição lá no meu setor 1. Então, essa espécie está de fácil acesso ali para eu poder fazer essa manutenção, certo? Aí aqui a gente destaca 3 pontos importantes. Começar visitando alguns ranários e conversar com os ranicultores. Vá lá e veja qual é a vivência que eles têm nessa criação, qual é a realidade. Uma coisa é você ver muito aqui, né, a situação ali, o ranário é assim, tal, você tem que fazer assim. E quais são os percalços que podem acontecer? O que eles contam, né, das suas dificuldades, os êxitos que eles tiveram nessa criação, a quantidade, o lucro que eles tiveram nessa produção, certo? Então, conversar é uma parte importantíssima. Disponibilizar água de qualidade, de preferência de mina ou poço, né? Então, aqui a gente tem uma situação, né? Que tipo de poço é? Onde esse poço está localizado, né? Para realmente chegar a essa qualidade ou mínimo de interferência possível de dejetos orgânicos, tá bom? Água, escolha terrenos com declive. A área para você instalar esse ranário tem que ter naturalmente, ou então você pode até fazer, né? Mas enfim, tem que ter um declive em toda a área de 1 a 3% de baixo nível de ruídos também, tá? Então a declividade é importante em todos os setores para que é importante no estágio reprodutivo, tá? Para formar ali os girinos, para onde eles vão ficar acoplados. É importante aqui para mim, é importante também na fase ali de limpeza. Eu preciso ter, né, aqueles farelozinhos, o restinho de ração que ficar pode se acumular e eu ter mais facilmente a retirada desses dejetos, dessas sujeirinhas, tá bom?
Galera, então a gente finaliza aqui a nossa aula, tá bom? Sobre a ranicultura. E aí a gente vai dar aquele tempinho para você fazer... Opa, desculpa. Nós vamos ter a nossa revisão antes, né? A professora tá aqui, ó. Beijo e até a revisão. Tchau, tchau.